Senhor Sensei, quanto tempo? Falar de quanto tempo é mentira, vamos ser sinceros aqui, porque a gente se vê toda hora, toda semana no mínimo, mas quanto tempo que você, telespectador, não vê uma novidade de nós, desde o ano passado. Então nos comprometemos a voltar e falar aqui com vocês. Certo, E Sensei? eu, certo, e eu tô hoje aqui no celular, o enquadramento aqui tá diferente, eu vou aparecer olhando assim pro ladinho, porque eu tô olhando aqui a telinha do Sherpa e, e tô sem internet aqui em casa. A internet, liguei lá na portaria, o que que rolou? Tô sem internet, isso vai me atrapalhar um bocado o dia aqui, se ficar trabalhando só no celular vai ser ruim. Mas vamos que vamos, queridão. Vamos Vamos que que vamos. vamos. Qualquer coisa, pega um avião e vem para cá que a gente faz coworking aqui em Barcelona, é só vir. Fácil, 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 fácil. E, bom, como sempre, sem tema definido, mas a gente estava um pouquinho antes falando sobre as nossas promessas de o que não vamos comer e consumir. Conta aí que você está aprontando, que eu vou contar também o que eu estou aprontando. A primeira coisa é que o primeiro sinal, a lâmpada amarela que rolou, eu bati 3 dígitos na Hum. balança. E meu peso Bem-vindo normalmente é ao 90. clube. Pois é, velho, 96, 98. 98 é um peso meu, assim, alto já. 95, 96 seria um peso ideal, assim, para ficar mais levinho mesmo. Mas aí bateu 100. Eu tô com uma barriga, velho, aqui de 4 meses. Assim, Entendi. entrando no quinto aqui já. Tá? Tá bom que Ô, agora já não tem enjoo, né? Depois do terceiro mês já não tem enjoo. pois é, cara, mas aí eu olho, já não vejo o dedão do pé, sabe? Então Ei, vai ficando. achei que você ia falar uma pornografia agora. Não, isso aí eu não vejo faz tempo. Isso só com espelhinho, né? Isso aí só coisa. Me contam que ele tá lá ainda. Dê sinais, né? Ah, essa é boa. Ah, cara, mas E eu aí, tô acima eu dos quero 3 dígitos faz tempo e meu objetivo é, nos próximos 2 anos, eu quero ser tranquilinho, baixar para 2 dígitos, né? 2 dígitos, projeto 2 dígitos, acho que é É. bem isso mesmo. E aí eu tô numas de fazer pós-carnaval aqui, e aí você pode falar essa história da quaresma, que está me interessando. A gente está aqui na véspera do carnaval hoje, né? Aham. De retirar alguns elementos que eu identifico assim no meu hábito que interferem. A cerveja, adoro uma cerveja. Pô, por que Uhum. tal dar um no beer durante um tempo, né? O pão, o pãozinho, o pão francês, o pão na chapa, né? O pãozinho, né? E e o doce, eu nem sou assim formigão, mas tirar o doce. Então, no sugar, no beer, no bread, assim, durante um tempo. No life. É... Oi? No life. Não, pois é, né? No life. Acho que é a história do Tim Maia, né? Que ele ficou 2 semanas, né? Muito boa. É. E que ficou sem beber, o que que ele perdeu? Ele perdeu 2 semanas. É, não. Não, ele falava assim, ele falou assim, eu fui num desses lugares, esses retiros para emagrecer, e em 2 semanas perdi 15 dias. Isso. É muito boa, né? É muito boa. 2 semanas perdi 15 dias. Então, eu também nessa linha, por coincidência, a gente não combinou essa conversa antes, eu estava contando para o Sensei agora, um pouco antes de começar. Eu estou fazendo, começo a fazer agora com um amigo, ele é religioso, né, católico, praticante, enfim, e eu entro nas ondas, né, de algumas dessas ondas, e a onda que eu já entrei com ele há uns deve fazer uns 8, 10 anos nessa quaresma, que acho que são 40 dias, começa agora. Eu não sei com exatidão, mas eu acho que é, se eu não me engano, a partir dessa quarta agora de cinzas, né, pós-carnaval, até Semana Santa, dá uns 40 dias. E eu já fiz com ele muito tempo atrás, porque um estimulou o outro nisso, né, de ficar sem comer farinha, nada que envolva farinha, pão, macarrão, pizza. E funcionou melhor com ele do que quando eu faço essa promessa comigo mesmo ou com a Tere, minha esposa. Funcionou bem. Eu falei, JP, vamos fazer de novo. Ele ficou meio reticente, porque ele já faz uns. Ele é um católico praticante, mas pelo visto não muito ultimamente, porque ele falou que já faz uns anos que ele não estava fazendo muito. Mas ele fez durante muitos anos, cada dia uma coisa diferente. Cada ano uma coisa diferente. Uma era sem álcool, outra era sem açúcar. Ele foi fazendo separado, sabe? Assim, uma coisa, um ano de cada vez, como teste, né? Pode E ser. e aí ele tinha feito vários, eu achava sempre legal, eu perguntava qual que ele estava fazendo e tal. E aí eu falei, vamos fazer de novo? Então esse ano eu tô também 40 dias sem nada de farinha, nem pão, nem.
E nessa coisa que você falou de doce, bebida, eu já quase. é, Bom, nunca fui de beber muita cerveja, na verdade. Tomo um vinho ou outro aqui em casa às vezes, né? Mas muito pouco. O meu grande dilema, ou seja, boa parte da minha barriga é de trigo, barriga de Olha, farinha mesmo, né? Doce eu não como muito, não tomo café, o meu café sem açúcar há muito tempo, já faz um bom tempo. Claro, se pinta um docinho, alguma coisa, eu vou em frente, mas não sou de comprar um doce para comer. uhum, Mas o uhum. meu dilema é pão. Bem menos, né? Quando eu tinha 20 quilos a mais, isso era mais grave, né? Eu perdi 20, falta 20 ainda para chegar no meu projeto dois dígitos. Tá? 2 dias. Mas você me impactou aqui com essa história de fazer primeiro, em fazer um período de 40 dias, né, de quaresma. Uhum, Gostei. Eu estava pensando em fazer, tipo, durante a semana, segunda a sexta, fazer esse break, né, no pão, açúcar e cerveja. uhum. Ah, e agora você falou da farinha, eu achei que começo a me animar assim no trio agora aí, de fazer a Legal. experiência e chamar quem mais. Vamos fazer uma quaresmeira, a gente vai entrar nessa mudança de retirada da farinha, que está muito presente aqui na comida nossa, aqui no Brasil, né? Eu acho Sim. que é Aqui a também, massa, viu, cara? o Aqui também. empanado, a coxinha, o salgadinho, o pãozinho, É. é a farinha. Aí rola muito isso da coxinha, do salgadinho. Aqui é mais uma pegada do pão, aquela coisa que a gente via em time francês, sabe? Do cara vai comprar baguete, né? Na padaria, põe embaixo do braço e vai com a baguete. Aqui tem muito nesse mundo da baguete, de comer com a comida, né? Molhar o pão na sopa ou no molho, tem bastante, sim. Mas acho que aí é mais, sim. Eu comia muito mais pão aí do que aqui. Aqui é menos. Pão não, Eu farinha em vou, acho geral. que tô virando para farinha. Acho que eu vou fazer a coisa da farinha. Aí eu É. libero o álcool, libero a cerveja também. Exatamente, boa. Já tem uma compensação aí, que é. Mas também funciona, cara. Eu tenho feito isso também, de, ó, doce, me dá vontade, vou deixar o doce para o sábado, sabe? Não preciso comer um Hum. doce numa terça, sabe? Aí entraria aquilo que você está falando, né? De que você ia fazer durante a semana, do fim de semana, né? Para farinha, não, 40 dias seguidos, né? Que é o que eu vou fazer, mas os outros eu já faço um pouco isso, né? Ah, E gostei, gostei. comer demais, vou comer demais, mas no fim de semana, né? Eu tive uma época uma nutricionista, faz já uns 15 anos, que eu emagreci bem também aquilo, mas era outra dinâmica, outra lógica, e ela falava do pé na jaca, né? Hum. Pega um dia por semana e pé na jaca, vai fazer besteira. E é curioso, quando você está no meio dessa dieta, quando você está super animado, agora sábado é o dia do pé na jaca, não sei o que lá, você chega no dia do pé na jaca, você está sem fome. Você não tem- Eu lembro que eu era casado com a Elisa, na época, minha ex-mulher, a gente foi animadaço no América, sabe aquele, sabe, buffet do América, tem aquela salada legal, aquela couve cheia de farinha em volta, milanesa, né? Aquelas quiches e tal. A gente chegou lá, pegou um pedacinho, comeu um outro pedacinho de quê? Não tinha vontade de comer. Foi bem louco, assim. É outra. E ela me ensinou uma outra coisa que eu nunca esqueci, que eu uso um pouco, que ela fala, ela era magrinha, né? Não esquelética, uma pessoa saudável. E ela fala assim: olha, eu como escravo de segunda a sexta e como rei de fim de semana, né? Então, é uma dinâmica que ela falava também, que seguia, né? Isso eu guardei. Mas enfim, não Tem vamos falar uma de comida que vai me dando dieta que fome. é o café da manhã, né? Café de rei, almoço de príncipe e janta de mendigo, né? Escravo, de plebeu, sei lá. Entendeu, né? Vai lá. Mas vamos lá, Ah, queridão. Você que diga. manda. Por onde vamos? Não, não quero, como sempre, cara, não tenho pauta nenhuma. Só queria dizer que a gente está inaugurando o ano só agora, com um certo atraso de um mês, né? Um dozeavos Fechou. de ano. E isso, estamos inaugurando. A gente tem algumas coisas que a gente quer fazer esse ano, né? Que a gente conversou. Eu acho que fazer a experiência das entrevistas foi legal, que a gente quer fazer mais. A gente provavelmente vai fazer um evento presencial mais para o final do ano, né? Uhum. Vamos aos poucos, vamos criar um canal específico, enfim, vamos transformar isso aqui numa coisa um pouco mais séria, né? Sem muito objetivo também, muita Bora. clareza, mas consolidando uma coisa que a gente gostou de fazer. Eu acho que o principal acho que é isso. A gente gostou, eu particularmente, não sei você, né? Vou dar uma agora de. Não sei você, meu amigo Sensei, mas eu gostei de fazer. Gostei da sua companhia e
da disciplina nossa de toda quinta se encontrar aqui. Para mim sempre foi bom. Por isso eu quero retomar o quanto antes. Bora, bora, vamos gerar. E sabe que já temos um filhote dessa história nossa aqui. Hum, É, essas conversas aqui, elas me empoderam bastante, assim, a gente ter conversas com pessoas bacanas. Eu tenho uma outra conversa toda segunda-feira de manhã com um colega que tem me dado o suporte na toda a parte de design, nas redes sociais, no Instagram, tipo, a gente criar uma estratégia. Eu nunca tive estratégia de uso de rede social. Eu estou aham, criando uma estratégia de, sabe, do que eu quero falar, do que eu quero trazer, como eu quero trazer, como criar, tipo assim, um pequeno públicozinho ali para as coisas, pequenas coisas que eu não sou nenhum uhum, influencer, enfim, mas quero estar mais. Então, trago coisas do Aikido, trago coisas do dia a dia, trago as frases que me moldaram, né? Então tem um dia que a gente se dedica a puxar essas frases e legal. a, enfim. E na sexta-feira, uma coisa que eu comecei a fazer, a partir dessa inspiração nossa aqui, dessas conversas online, né? Eu estou reunindo amigos para fazer um bate-papo desse, recortar um minutinho e publicar um trechinho de uma conversa nossa e depois também criar um ambiente para ver a conversa inteira. E estou Uhum, chamando de encontro com pessoas notáveis. legal. Então, você é uma pessoa notável, você pode estar lá dentro de uma dessas conversas nossas, tem um trechinho entre vários, né? Então, eu Uhum, falei já com o Fábio Broto, que é da Pedagogia da Cooperação, falei com a minha ex-mulher, a Lilian, que ela completou 70 anos agora e está ótimo, enfim, foi uma conversa bacana. Vou conversar agora com um colega de Portugal, o Felipe Jeremias, mas e está aí no vamos ter ar uma isso? agenda. Não, como é que é? Não entendi. Isso está no Tá ar? no, tá no Instagram, Instagram tá lá, encontro com pessoas notáveis, aí tem um minutinho de uma prosa. Ah, um minutinho, mas não é uma. Você, não, você gravou mais para entender. Você gravou uma coisa maior e depois você Exatamente, cortou 40 minutos, 50 minutos, uma hora, corto um minuto, deixo ali. Depois eu vou achar o ambiente para colocar isso aí tudo. Olha, inteiro. quem são os meus amigos legais? Quem são as pessoas bacanas da minha história, né? Legal. Olha, isso aqui, nossa, é extremamente especial porque ele é consistente, assim, a gente conversa Hum, sempre, né? é. E temos uma coisa chamada Sherpa Sensei, que é outra parada. Estou falando que é um subproduto isso de conversar com gente bacana e Uhum, registrar essas conversas. Às uhum. vezes, no meio de um nada ali, você fala, por exemplo, aqui na quaresma, sabe, um amigo que vai, entre as quarta-feira de cinza, Semana Santa, fazer, pô, é um trecho de uma fala, no Uhum. meio de um monte de bobagem que a gente fala, algumas coisas a gente acerta, né, Sherpa? A gente fala É, umas cara. coisas, No volume existe qualidade. né? Se pescar, se peneirar bem, sai alguma coisa interessante, né? Eu tinha um chefe, eu não sei, talvez até já tenha dito isso, não lembro. Se eu tiver me repetitivo, você me fala, mas eu tive um chefe, um dos primeiros chefes que eu tive, ele tinha 20 e poucos anos, ele falava: eu prefiro administrar o excesso do que a escassez. Então é isso, no volume de coisa, de besteira, de demanda, de coisa, ele fala: eu administro isso, aí eu vou achar alguma coisa boa. Quando tem pouca questão, pouca coisa para tratar, é mais difícil, é árido achar alguma coisa, né? Eu nunca esqueci essa frase dele. Às vezes eu falava assim, mas eu estou te mandando muita coisa para você aprovar ou fazer, não, não tem problema, prefiro administrar o excesso que a escassez. Nunca esqueci essa frase, achei muito boa. Que depois combina Posso muito com falar a uma ideia da coisa? abundância, né? Também. Então, uma linha. Ó, É. deixa eu falar uma coisinha rápida mas é curiosa, assim, né? Eu tô me dando conta que eu sou um baita de um voyeur. Uhum. Eu entro no metrô, eu fico fascinado em ver tantas pessoas diferentes, sabe? Eu olho para as pessoas, eu encaro, assim, para uma coisa, uma curiosidade, assim, né? De quanta história, cada vez que eu trato cada pessoa que eu vejo, tem uma história, ela tá ali, ela fez um monte de coisa, ela tá passando por um monte de coisa, ela sonha um monte de coisa. Então, eu fico vendo, eu sou um observador, assim, né? E aí eu acabo encontrando, eu fico olhando, não, eu conheço aquele ali, né? E vira e mexe eu encontro, eu reconheço pessoas olhando, né? E eu sou um bom fisionomista também. Não sei se é Uhum. por causa do desenho, de ser um observador, mas eu gosto de olhar e guardo. Dois casos interessantes. Tive num evento de música essa terça-feira, eu acho. Foi terça-feira, isso. Na casa de uma amiga, na Vila Madalena, na Rua Madalena. Terminou o evento, 10 horas, tchau, tchau, abraço, beijo. Peguei meu carro, fui dar carona para uma colega. A gente passa por um carro, tem uma chave na porta de um carro, assim, para fora, de um Uhum. carro grande lá. Falei, velho, vamos.
tirar essa chave daí, né? É alguém pegar a chave e levar o carro embora. É. Ela tá com a chave pronta, só falta ter o documento do carro ali no banco, tipo, leve, né? É porque o cara quis isso, né? Ele quis desfazer do carro. Aí a gente parou o carro e fomos até a casa em frente, onde estava o carro estacionado, estava numa garagem ali, tocamos uma campainha para entregar. Olha, esqueceram a chave aqui para fora. Aí saio, a pessoa sobe a escadinha numa descidinha, assim, a pessoa começa a subir, eu vou olhando assim para ele, falo, Yatan, Yatan Canabrava, e ele fala, pô, bueno, não sei o quê, é um baita fotógrafo, a gente trabalhou junto num projeto aí há anos atrás, ele está com Parkinson há 20 anos, então ele estava com dificuldade de fala, assim, falando, e pá, não sei o quê, mas um queridaço. Ficamos ali meia hora conversando e matando saudade, né? Aí ele me deu um livro, eu dei o livro do Rios e Ruas para ele, ele me deu o livro de fotografia, né? Outra cidade, um outro tempo. Lindo livro de fotos. Bacana. Ontem eu fui tomar um chopp no Astor com um outro amigo na varanda, assim, tá? Eu olho assim bem para uma pessoa, ele vai para lá, vai para cá, tava tomando lá um uísque com os amigos, cara mais velho. Na hora que ele passa mais perto, eu viro para ele e falo, professor Rondino. Ele fala, só 80 anos, velho. E ele, enxutaço. Foi meu professor de linguagem arquitetônica pré-vestibular para a FAU, para a Faculdade de Arquitetura, em 1978. Meu Deus. Eu convivi com ele naquele período, um ano de A escola cursão. não é em frente lá, o Astor, não é? O Rondino, eu estou confundindo. Tem um É, professor lá exatamente, em ele frente. mora ali, exatamente, ele mora É, ali no pé de manga, a é lá casa do Pé dele da Manga, sempre foi lá. exatamente. Minha filha fez um curso lá, curto, não sei se com ele, mas naquele lugar. É. Eu lembro que era Não, aí Rondino. É. conversamos, né? Eu adoro reconhecer um antigo amigo, um antigo professor e dizer o quanto, né, aquele tempo marcou, aquele tempo. Fiquei super feliz, ele também. Imagina, eu tive aula com Rondino, que era mais preparação de vestibular, é um desenhista. Tive aula com Baravelli e tive aula com Fajardo. São os eram os professores de cursinho. Imagina. Eles davam aula para cursinho pré-vestibular, e especialmente na área para as provas de aptidão, né, de desenho. Então, lembrando essa história de ser voyeur, de olhar, de reconhecer, e não só reconhecer, ir lá e cutucar. Você não é o Iatan, você não é o Rondino, né? Que bom, Podia eu passar tenho, eu batido. tenho também uma certa coisa, memória de fisionomia, nomes péssimo. Mas eu queria pegar o gancho, você falou do Astor, né? O Astor, lá quando eu vou para São Paulo, eu frequento muito. Eu morava aí perto, gosto muito daí. Mas aconteceu uma coisa bacana, cara, na minha penúltima vez, não, deve fazer um ano, uma das últimas vezes que eu fui para o Brasil, eu tenho muitos amigos ainda, que bom, da época da escola, cara. A gente que era amigo nosso, a gente tinha 14, 15, 16 anos, e vários deles são amigos, alguns com mais frequência, outros com menos frequência. Mas quase nenhum sumiu da vida um do outro, assim. A gente mais ou menos se cruza. E eu convidei alguns, como eu faço sempre, para ir no Astro numa determinada noite, e que um pode, outro não pode, não sei o quê. No final, sobramos quatro e sentaram lá, estávamos nós quatro. Quando eu olhei, cara, aqueles três que estavam comigo eram, coincidentemente, os três que eu citei no meu boletim com 7 anos, primeira série, como meus grandes amigos são Marcos Renato, Rogério Loffer e Adriano Sartori. E eram os três que não nos víamos. O Adriano eu vejo bastante, o Marcos Renato a cada 8 anos, o Rogério a cada 15 anos. Sabe alguma coisa assim? E coincidiu que eram justamente os três que estavam citados no meu boletim, que eu tenho esse boletim escrito, primeira série. E eu olhei assim, os caras olhando também para um para o outro, que a gente também era meio amigo, mas eu acho que não necessariamente os três, os quatro éramos amigos tão fortes como eu era dos três. Mas eu fui mais emocionado dos três em ver essa cena, né? Foi tão chocante. Isso faz 45 anos atrás. 45 anos atrás estávamos lá os quatro, né, que eu citei no boletim como meus melhores amigos da época. E a emoção de falar assim, cara, não são meus melhores amigos hoje, mas eles estão na minha vida hoje ainda, né? Depois de tanto tempo. Agora, sempre que eu vou no Astor, eu lembro dessa cena. Ficou uma coisa marcada o Astor para mim, né? Antes o Astor tinha marcado mais para sacanagem, mas agora ficou com essa questão da amizade mesmo. Baita, né? E essa é a escala de tempo mesmo, né? 45 anos, 40 anos, né?
Muito legal, muito legal. Bom, hoje eu estava, um pouco antes de vir aqui, eu fui me encontrar com uma amiga minha aqui em Barcelona, que também estudou comigo no Cervantes, ela também é filha de espanhóis, e hoje ela falou isso, ela falou assim, Marcelo, quanto tempo faz que a gente se conhece? Aí eu ia falar 30, e ela falou no mínimo 40. Eu falei, puta que eu pariu. A gente envelhece quando eu escuto essa cena, né? Faz mais de 40 anos que a gente é amigo, eu e ela. Também, anos sem se falar. Aí ela morou aqui, eu morava lá, depois trocamos, enfim. E a gente é amigo de longa data também. Isso é muito legal. Isso é bom. Para quem está ouvindo a gente e é jovem, não consegue entender a importância que isso tem, eu acho, né? Porque é uma coisa muito forte mesmo, essa questão de você saber que. E outra, né? Imagino que tenha acontecido com você quando você foi desses caras. Essas amizades de longa data, parece que você cruzou com a pessoa ontem, né? Não é Ontem, que pode crer. é muito Cara, legal isso, assim. Você o não sabe das tempo, velho, novidades dos últimos 20 é, anos, mas é como se fosse ontem. vamos combinar que existem vários tempos, né? Tem Sim, o tempo do relógio, né? O tempo do relógio, que é esse que é 1 hora, 2 horas, um dia, ontem, amanhã. E tem esse outro tempo, né? Que voa. A pessoa, nossa, esse ano voou, né? é, Esse ano passou rápido, né? Nossa, a vida voou, não parece que foi ontem. Eu acho que tem um outro tempo para trás e para frente, sabe? Você acha que, de repente, um dia leva uma eternidade para acontecer, né? sim. De repente, um tempão voa, voa. Então, tem uma coisa assim meio elástica, né? Que às vezes parece que foi muito rápido, às vezes parece que não passa, né? Então, acho que tem outros tempos. E além Eu tive nos uma. disseram que o tempo é o relógio, né? Então você tem hora para isso, para aquilo. Mas acho que esse outro tempo ele é mais presente até, né? É. Eu tive uma clareza sobre essa diferença de tempo quando eu também, na primeira vez que eu morei aqui em Barcelona, que eu morei de 89 a 92, na época da faculdade, e eu trabalhava de garçom para tirar uma graninha, para sobreviver, na verdade, né, para pagar as contas e tal. E eu adorava trabalhar em restaurante que lotava, porque restaurante vazio, meu amigo, o tempo não passa. Não pá. Então, eu lembro que tinha um restaurante que era bombado, hoje em dia ele está vazio, ali existe ainda, mas é um tipo fazano daqui, na época, né? Ainda é, só agora não é tão como. E era Olimpíada, então lá era. E o pessoal os executivos da questão da Olimpíada iam todos lá, bombado. Tinha terraço, era verão, era assim, uma loucura de gente. Você saía morto, de esgotado de cansaço, mas assim, ó, passava em rápido. Quando você via, já tinha acabado o teu trabalho. E aí eu fazia também bico num outro, que era só os sábados ou sextas, não lembro, à noite, que era um restaurante de bacalhau. Era muito bom, mas era especialidade de bacalhau. Tinha 40 tipos de bacalhau com molho XYZ, só que no verão, cara, ninguém tá afim de comer bacalhau, sabe? Isso é a coisa. Então, tinha 2 mesas, 3 mesas, né? À tarde, à noite não passava naquele negócio. Eu ia olhar o relógio, tá bom, tá acabando. Era 8h30 da noite, assim, sabe? Tinha passado, né? Então, esse para mim é a definição de tempo. Acho que não tem. Quando você gosta do que você está fazendo, o tempo passa rápido. Quando você não gosta, ele demora muito. Essa é a minha definição. Ó, Você tem é assim, tem um para-brisa aí, né? Tem uma... ó, acho que ela herdou, tô com a Juju aqui, a minha gatinha. Quem gostava de passear aqui na frente das câmeras era o Toró, que É, faleceu no fim do ano passado, né? sim, Então, sim. passei um processo de luto aqui desses bichanos. Cara, cria-se um laço assim incrível, né? Só afeto aqui, né? Você dá comida, dá água, dá um chameguinho, dá um cantinho para dormir. Eles só devolvem afeto, eles não enchem o saco, não brigam, não reclamam. Querem só a moeda de troca deles aqui é o Carinho. carinho, né? Você É uma conhece a coisa. diferença do cachorro e do gato, né? Acho que eu já te falei, não. Eu tive cachorro e tive gato. Eu gosto dos dois. Eu preferi eu preferiria ter gato, mas hoje em dia eu prefiro não ter ninguém, porque é uma dependência, né? É uma responsabilidade que eu não consigo segurar a onda de ter, assim. Mas a diferença que eu acho genial é a seguinte, que o cachorro, né? Ele pensa assim, porra, o cara me dá de comer, o cara passeia comigo, o cara me dá um lugar para eu deitar confortável, né? O cara me faz carinho. Esse cara é o máximo, né? Isso é o raciocínio do cachorro. Agora o gato. O gato ele fala assim: pô, o cara me dá de comer, o cara me faz cafuné, o cara me compra uns brinquedinhos. Eu sou o máximo. Não é Genial, exatamente isso, cara. genial, genial, genial.
Para mim é a É, definição de gato-cachorro, é exatamente isso. O cachorro é aquele bobão lá, todo feliz, né? Que dá carinho, né? Sempre animado. E o gato tem um ar blasé, assim, eu gosto dos dois, né? O ar blasé, aquela coisa eu assim. gosto. O cachorro tem um dono, gato tem staff. Exatamente. A turma que cuida, né? É por aí. É por aí. Eu Mas gostava de só. ter cafuné em gato, era uma boa, mas eu era muita responsabilidade mesmo, no final das contas, né? A gente com gato, a gente tinha dois gatos. O último lugar que eu morei aí em São Paulo, a gente tinha dois gatos que eram irmãos, inclusive, né? Era o Caco e a Mica. E então era tranquilo porque eu também podia passar um fim de semana viajando, eles faziam um companhio para o outro e tal, nenhum problema, se viravam. Acho incrível a capacidade e a independência dos gatos para isso. Cachorro não dá, né? Mas gato é independente. Só que a Mica, meu amigo, a gente chegava em casa. Deixa eu te caiu, voltou? Agora, voltou. Gente, É, ela tá mudando. Ela passou o rabo aqui, a tela fez assim, ó. tipo Entrou aquele que faz e assim, voltou. né? Ela tá começando a É Tinder, manusear, né? né? Eu quero mudar esse cara, não tem outro, né? É um Tinder. Mas Vamos lá. a Mica, a gente chegava, viajava, chegava da viagem, ela esperava a gente chegar, fazia que não ia, não estava muito feliz que a gente tivesse viajado. Enquanto a gente está distraído, ela ia no banheiro, pulava para pegar a toalha de banho ou de. Jogava no chão e mijava na toalha. Mas ela só Gente, fazia isso quando a quando gente vocês voltava de chegavam. uma viagem. Tipo assim, eu vou mostrar como eu tô puta depois que vocês chegarem, tá? Não antes. Cara, era sempre. Aí eu tinha que fazer um jeito, né? Tirar as toalhas, não deixar a toalha lá para ela não pendurar. Não tinha jeito, cara. Ela falou, não tem problema. Quando pendurarem, eu vou fazer isso. E ela só fazia nesse momento. Era impressionante. Algo que me deu que eu não conhecia essa história, velho. A Juju que tá aqui, vou mostrar aqui para mostrar aqui a Jujuzinha. Ela está aqui, ó. É. Tchan, tchan, olha lá para as câmeras. Tchan. Ela tinha o Toró, que era o companheiro dela, o companheiro de vida. Aham. Ela brigava com ele, ela brincava com ele, ela dormia junto com ele, ela era o companheiro. Quando o Toró morreu, Aí ela ficou mal. ele. Não, eu não conhecia essa história. Como é que. Ela olhava para mim, me perguntando: cadê ele? Cadê o Toró? O que você fez com ele, né? Tipo, quando é que ele volta? Você sentia que É. ela estava com um buraco, né? E ela resmungava, ela chorava aqui pela sala. Eu fui comprar florais de bar, para tristeza, aquela coisa, para depressão, Olha. para bicho, né? Comprei isso aí Você não numa pensou loja. você não pensa em ter um outro gato, talvez, cara? Olha, eu pensei sim, mas eu ouvi algo de quem manja de bicho que trazer um outro, tipo uma substituição, um replacement, assim. Sai o Toró e entra o João. Aham. Pode ser mais estressante para o gato, porque não vai vir o Toró, vai vir uma coisa que nem lembra o Toró. Sei. Tipo assim, eu tiro a sua mãe e boto uma senhora ali para viver com você, sabe? É. Não funciona assim, né? Morreu a sua mãe, morreu a sua mãe, morreu a seu amigo, morreu seu amigo, não tem outro igual aquele para. Então eu pensei imediatamente em adotar um e depois eu fiquei, não, vamos cuidar, deixa eu dar todo o conforto para ela de De deixa eu atenção. ocupar esse espaço melhor ainda, né? Ela passou a dormir comigo lá no quarto, às vezes na cama, às vezes no cantinho. Eu deixava as portas fechadas para dormir. A porta ficou aberta para ela passar pelo menos aquelas 8 horas, ela tá ali comigo, né? Mas é incrível, né? É É. incrível. Aí Lidar você com o virou o luto. Toró, então. Oi? Você Aí eu virou o virei o Toró. Toró. É o Aí virei Sherpa, o Sherpa e o Toró. e, a- e agora já que já passou, acho que já estou deixando de dar os floraizinhos na água, né? Mas um luto, né, velho? Pelo menos aí um mês ela ficou zoada, zoadinha. E agora É, ela vai entendendo, de fato, ela vai se acostumando com a ausência. Ela sim. tinha o costume da presença, agora ela tá acostumada à ausência. Minha mãe, cara, quando o papai faleceu, pô, 60 anos de casado, pô, aquela é a única história, né? 4 filhos, e papai faleceu. A gente falou, mamãe vai pirar. Mamãe não sabe o que é viver sozinha, mamãe não sabe o que é não ter companhia. Ela vai ficar, ela vai enlouquecer. Ou ela vai morrer logo.
aquela coisa de morre um, o outro corre atrás e morre de novo. Já fazem 11 anos que papai faleceu. E ela tá E a firme. mamãe acostumou com a ausência. Uhum. Acostumou com a ausência. E é incrivelmente. Então vem uma fortaleza também que você nem imagina que possa existir, né? Uhum. Suportar, né? Aquela. A gente suporta tudo, velho. Perder um companheiro, uma Claro. companheira, perder. Eu não quero passar pela dor de perder filho, sabe? É, Acho que essa aí deve ser a mais filha da puta, né? Você é. perder. Pô, por que É, leva pra eu, sabe? eu perdi um irmão, né? E eu ficava mais Ah, preocupado pelos meus pais, que ainda eram vivos, né? Do que por mim. Eu acho que fiquei tão preocupado que isso me fez mal, porque na verdade eu deveria ter preocupado comigo mesmo, e não com meus pais. Porque no final acabei tendo eu uma depressão, depois por causa, não por ah, causa disso, coitado, meu irmão não tem culpa de nada, mas acho que na consequência ou na sequência a isso. E eu ficava muito encarado. E eu vi meus pais, eles foram muito serenos, é o que você fala, é muito antinatural imaginar, né? E as cenas que eu vejo de gente que tem algumas coisas parecidas, deve ser muito foda, deve ser uma coisa muito problemática. Mas tanto é que também foi problemático para mim, porque perder o irmão é mais difícil do que perder os pais, porque meu pai morreu quando estava velhinho, minha mãe morreu quando estava velhinha, mas irmão também é complicado, né? Foi esse efeito. Mas é isso, ah, cara, a gente sobrevive a ah. tudo isso sempre, cara. E eu acho legal essa coisa que você falou do gato, voltando um pouco, porque faz sentido. Eu acho que também você ficar substituindo coisas, né? Ou amenizando, né? Amenizando o luto, não faz sentido, cara. Morreu minha sogra Não faz é? 1 mês e meio, aproximadamente. E eu tô achando muito bacana a postura da família, né? Enfim, da família da minha mulher, da família dela. E de forma intuitiva, nem um pouco intelectualizada, vamos chamar assim, mas é uma ideia de como fazer, tão serenamente lidando com esse luto, né? Alguns dias mais tranquilo, outros dias mais triste, mas a tristeza a gente tem que administrar. A tristeza é parte da vida, não dá para fingir, não dá para tomar remedinho Total. e ficar triste, né? Não, Uhum. não se cura, a vida não se cura com Prozac, né? Não, não dá. A tristeza é parte importante. Então, acho que isso é legal. Agora, você falou muito também da gata, mas imagina, também você tenha sofrido esse teu luto aí com o Toró, né? Também deve ter algo que você. Total, total. A gente começou a conversar porque era quem vinha para as reuniões aqui na internet, era o Sim, Toró que aparecia aqui, né? Era sim. ele que sempre chegava para acompanhar, ele adorava não sei lá, eu acho que a voz que a gente emite aqui, ele vinha para perto, né, para entender com que eu tô falando, né? Quem que ele não vê outra pessoa? Tô falando sozinho para ele, né? Eu tô aqui É. falando, né? E a Essa já é e a mais esperta, né? Porque ela já se ligou que é um Tinder, na verdade. Por isso que ela quer mudar a tela com o rabo. Muito e bom. a mas foi um baque, cara, não. E fora o processo, né, de optar pela partida dele, porque ele emagreceu muito, estava com problema renal, aquela coisa. Uhum. Até as últimas semanas ele estava andando para lá e para cá, de repente ele começou a ficar já mais prostrado. Aí levei ele pro pronto-socorro aqui do hospital da cidade universitária, internou e ele não estava reagindo, ele ficou um dia lá, tipo de uma UTI, né, para tomar soro, para tomar remédio, mas não estava respondendo. E é aquela conversa que você tem com a veterinária, né? Tipo, chegou a hora dele mesmo, então vamos colaborar com o processo de desligamento dele. Vamos, assim, acho que é o melhor, que ele tá sofrendo, que não sei o quê, parará. Aí, velho, aí é aquela, eu chorei litros, né, velho? Imagino, lá mesmo. Chorei litros, assim. É. Chorei litros, deixar ele, mas ficar com ele, sabe? Aí você dá anestesia, dá uma anestesiazinha, ele já meio dorme, e aí enquanto ele dorme, se aplica lá a medicação para eutanásia. Mas, velho, cara, aí, nossa, você vê, você assistir a partida, né? Poderia ser com uma pessoa também isso, né? Sim. Acho que a eutanásia é tão generosa, né, no processo de fim, você não prorrogar esse fim, né? Não retardar um fim, né? Não empurrar, esticar aquele fim por apego, sei lá, eu. Não é hora de. Não vamos abreviar nada, vamos contribuir, vamos ouvir o processo e vamos apoiar a partida. E a gente Claro. não tem escola, né, de despedida, escola do fim, escola da morte, né? A gente é muito mal educado, né, nessa, nessa E tem um cultura, né, de desejo saber que enorme, influenciado né? pela indústria até hospitalar ou dos médicos, sei lá, né, de
de esticar, como você fala. Não, então vai tomar tal remédio e tal. A minha história tinha um pouco isso. Foi um processo que não teve isso. Por desejo dela, mas assim, sabe, se insistissem os médicos, diziam, não, se você fizer isso, vai ter que fazer o rim, e aí, mas aí se fizer o rim, vai ter que ter uma diálise todo dia. Como todo dia, cara, que vida, né? Você também ia ter que ficar internada. Enfim, foi se deixando, foi um processo também gradual no hospital. Por isso que eu digo que foi sereno, eu achei que foi interessante, foi uma postura muito boa por parte da família, de não querer esticar o que não dá para esticar, sabe? Eu acho isso interessante, assim. Eu quero ter isso bem comunicado de ser um adepto da eutanásia, né, da própria eutanásia, né, da minha própria morte, né? Se eu tiver numa condição é, tipo definhada, já com sem entender mais nada, sem ouvir, sem ver, sem tiver em coma, sei lá, eu tipo me ajuda, vai gente, sabe? Tipo, É. Tem um nome, não, óbvio, mas tem um nome para isso, porque eutanásia é proibido aí, né? Aqui acho que está mudando o raciocínio. Mas tem um nome que é isso: você ter o direito de não querer, sabe, se entubar, se meter com máquina, deixar você lá com um pois é. vegetal. Tem isso. Acho que isso eu não sei direito, mas tem uma coisa. Aqui tem, pelo menos. Eu vou por aí também, cara. Essa é Eu uma acho que coisa que eu aqui é vejo. tão proibido quanto é proibido como o aborto. O aborto é proibido, a eutanásia é proibida, mas existe o aborto e existe a eutanásia. É, Acontece. claro. Ela acontece, sim, não é ilegal, não sei o quê, mas de repente, dentro das quatro paredes, né, de um hospital, no silêncio assim do hospital acontece, sabe? Eu quero Claro. que possa acontecer isso aí, né? É. Comigo, né? Se for, tá causando, tá dando despesa, tá dando trabalho, sabe? Mas não tá, sabe? Se eu tiver com o mínimo de chance de recuperação, por favor, não me matem, não, não me tirem do jogo se ainda tiver o que jogar, né? Se É. não tiver mais jogo, né? É. Esquece. Isso tem que ser bem estudado, bem pensado, né? Porque é isso, o que que se define o que que é ou não, né? Eu acho que a ideia da máquina. Tem um filme que vale muito a pena ver, cara, que é uma história real, chama Mar Adentro. Depois, se você puder ver, Mar adentro, é com o Javier Bardem, não é? cara, aquele filme é lindo, é triste, Maravilhoso, triste, mas maravilhoso. É a a trilha, partida dele, né? é, a trilha sonora é de um cara que eu adoro, que eu gosto muito, que eu tá no meu setlist, várias daquelas músicas daquele filme eu escuto direto. Como é que ele chama o cara, meu? Eu fui no show dele aqui em Palau de la Música. Muito bom. O filme e a trilha sonora, maravilhoso. E, enfim, vale a pena. Queridão, a gente tem que encerrar hoje mais cedo, como eu te falei, porque eu estou entrando numa outra reunião que eu vou daqui a pouquinho. Bora. Mas o que eu queria era, de fato, a gente começar esse processo esse ano, inaugurar ele, para manter sempre que possível essas nossas quintas de encontro, essa conversa. Essa ideia de a gente não ter pauta é uma delícia, porque, né, vai surgindo, né? Eu acho que é bom a gente Delícia. criar isso. E muito bom te ter aqui de novo. Como eu disse, para quem está assistindo não sabe, a gente continua se falando, eu e ele, no decorrer da vida, mas eu acho que da forma estruturada, né, de uma horinha aqui de conversa tranquila, é muito bom e faz muito bem para mim. Espero que para você também. E aos que chegaram agora, a nossa conversa ela caminhou da quaresma, da dieta, para os gatos, para o luto e É, para partida, para para o mar partir. adentro, né? Mar Uma adentro, conversa feita assim, né? Até o fluxo, né? Mar adentro. exatamente. Muito bom, queridão. Olha, Até a próxima. esse ano essas conversas aqui, eu com certeza vou trazer a minha paixão crescente pela música colaborativa, pela música coletiva. Estou mergulhando de cabeça nisso para fazer disso assim uma experiência de humanidade, sabe? A gente voltar para aquele lugar e quem devolve essa humanidade para a gente é a sensação de bater no mesmo pulso, sabe? Uhum. A gente bate junto, é que nem cantar, você cantar na mesma nota, no mesmo tom, parabéns para você, sabe? Todo mundo entra na mesa, todo No mundo sabe essa ritmo, melodia e é. é aquela alegria de estarmos juntos cantando, né? Imagina o tamanho que isso aí pode ter, né? Para além de um parabéns para você. Mas é isso, meu queridão. Vai lá. Já já também vou ter conversas aqui com Portugal e vamos que vamos. Semana Muito que vem tem bom, até a mais? próxima. Nos falamos na próxima semana. Eu vou aqui, como sempre, botar isso, baixar, colocar a capinha, jogar lá. E em breve a gente vai também informar como é que vai ser esse canal novo, Instagram, essa grande holding
está se constituindo aqui. É, Google e Amazon que se cuidem, porque a gente vai com tudo. Show de bola. E aqui na Até mais. internet ainda está fora, mas vamos que vamos. Exatamente. Mas vamos que vamos. Falou, querido. Até mais. Até a próxima aí. Bom dia para você, velho.